É uma alegria poder estar juntos aqui para nós compartilharmos aí esse tema. Na verdade, a gente vai falar sobre a sacudidura e a gente vai fazer uma abordagem profética, né, em cima desse tema. Eu vou pedir só ao anfitrião aí que me possibilite fazer a transferência de tela, né? Eu acho que já está sendo possível, já sim. Eu vou colocar aqui então, só um instante aqui. Pronto. Conseguem ver a minha tela? Só dê um ok aí aqueles que puderem. Sim, perfeitamente. Ok, pronto. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí, a sacudidura e o tempo do fim. É um tema bastante interessante nós estudarmos, principalmente pelo seu conteúdo bastante envolvente e ao mesmo tempo, que traz uma advertência muito severa para todos nós, para que nós nos mantenhamos bastante conectados com os últimos acontecimentos. Estudar a escatologia adventista, ela é uma atividade empolgante, especialmente para aqueles que gostam de profecia e que buscam interessar-se em saber o que vai acontecer, né, nos últimos dias antes da volta de Cristo Jesus. E dentro dessa escatologia adventista, o tema da sacudidura, ele é um tema bastante preponderante, porque ele nos chama a atenção para esse aspecto que envolve a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Porque o que é a sacudidura? Essa pergunta é uma pergunta introdutória e muito importante de ser respondida para nós entendermos de que forma esse tema se conecta diretamente com a igreja, porque veja, a sacudidura ela não é uma atividade ou não é um evento para o mundo lá fora. A sacudidura está conectada diretamente com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que, na nossa compreensão teológica, é a igreja remanescente da profecia bíblica, a igreja visível de Deus nessa terra, muito embora nós saibamos que a igreja invisível seja muito maior do que a nossa própria igreja, né? Então, a sacudidura, ela é uma figura de linguagem tomada da lavoura, da vida no campo, representando uma mudança de um estado de impureza para um estado de pureza. Então, essa imagem, ela é tomada, portanto, essa imagética, ela é tomada da vida no campo, daquela tarefa feita por pessoas que trabalhavam na lavoura. E aí eu posso, de certo modo, falar com propriedade, porque como eu venho de uma família do campo, né, de um pai que era lavrador, e nós não fazíamos isso com trigo, como diz a Bíblia, mas fazíamos com arroz, como essa senhorinha aí da imagem, né? Então a gente ia lá, tirava o arroz, batia, depois ia socar, e depois que socava no pilão, a gente fazia esse processo de sacudidura, sacudia o arroz para que a palha pudesse sair e permanecesse apenas o grão, que era muito mais pesado dentro da peneira, né? Então, o texto base para falar desse tema é Amós capítulo 9, verso 9, que está aí na tela, inclusive, que diz assim: Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que caia um só grão na terra. Então, note que a expressão sacudirei, ou o tema da sacudidura, está conectado com a casa de Israel entre todas as nações no contexto do Antigo Testamento. Para nós, hoje, adventistas do sétimo dia, entendemos que essa ordem para sacudir seria sacudir o povo de Deus no final dos tempos, com o intuito de fazê-los estarem preparados para a volta de Cristo Jesus. Porque mais na frente, provavelmente eu vou falar, mas só antecipando, é que o processo da sacudidura ele é um processo invertido em relação àquilo que Deus sempre fez ao longo do seu povo no passado. Se nós observarmos no passado, nós vamos perceber que é sempre Deus ele tirando o povo puro do meio do impuro, né? O santo do meio do ímpio. Então a gente vê Deus tirando Abraão da terra de Ur dos caldeus para que ele possa cumprir o propósito de Deus. Depois nós vemos Deus tirando Israel do meio do Egito para cumprir esse propósito. Depois nós vemos Jesus tirando os discípulos do meio da comunidade de Israel, que havia, depois do exílio, infelizmente se afastado mais uma vez do ideal divino,
E aí Deus vai e tira a comunidade dos discípulos, né, os 12 discípulos do meio do judaísmo. Depois nós vemos quando a igreja cristã se apostata, nós vemos Deus tirando o protestantismo do meio daquela igreja que havia também se afastado do propósito do ideal divino da sua palavra. Então, quando a gente olha para a história, nós vamos perceber que é sempre Deus tirando o justo do meio do injusto. É sempre Deus tirando o puro do meio do impuro, o santo do meio do ímpio. E esse é um processo que se demonstrou ao longo da história, quase que um processo ad infinito. Ou seja, o tempo todo havendo isso. Então, a sacudidura no final dos tempos era o processo inverso. Porque agora não é mais Deus tirando o puro do meio do impuro, o santo do meio do ímpio. É Deus tirando o ímpio do meio do puro. É Deus tirando aquele que não é apropriado, adequado, que não está vivendo adequadamente do meio do seu povo, para que deste modo possa restar um povo realmente purificado para a volta de Cristo Jesus. E essa ideia, ela está profundamente conectada com a questão do mudanismo, que viria, infelizmente, né, ter espaço no fim dos tempos no meio do povo de Deus. Então, o mudanismo forçaria a necessidade de haver um processo de sacudidura, de modo que, por meio dela, nós tivéssemos um povo purificado do mundanismo e preparado para receber Cristo Jesus na sua importante para algumas pessoas que chegam na igreja e que elas imaginam que ao chegar na igreja, elas encontrariam uma igreja perfeita e, de repente, elas se deparam com uma realidade diferente. Diz ela que algumas pessoas parecem pensar que, ao entrar na igreja, se lhes são cumpridas as expectativas e só encontrarão aqueles que são puros e perfeitos. São pessoas zelosas na fé que, ao verem as faltas nos membros da igreja, dizem: abandonamos o mundo para não nos associarmos com pessoas de mau caráter. Mas aqui também está o mal. E elas se perguntam, como os servos da parábola: por que então tem o joio? Então, note que essa pergunta ela é bastante interessante, porque ela vai na contramão da expectativa de muitas pessoas que, quando vêm para a igreja, imaginam que vão encontrar uma igreja perfeita, uma igreja boa, uma igreja organizada, uma igreja sem falhas, sem defeitos, né? E o que acontece na realidade é que, quando elas chegam na igreja, muitas delas se deparam com as falhas, com o mau caráter de alguns crentes, com características nada plausíveis de alguns irmãos, e aí elas se perguntam, por que então a igreja está desse jeito? Porque a gente deixou o mundo para nos encontrar em um lugar muito melhor e parece que a igreja está do jeito do mundo. Então, note que essa expectativa frustrada de muitas pessoas, quando chegam na igreja, é também uma característica que vai marcar sacudidura no tempo do fim. Mas aí ela diz: não precisamos ficar assim desapontados, pois o Senhor não nos autorizou a chegar à conclusão de que a igreja é perfeita. E todo o nosso zelo não terá êxito em tornar a igreja militante tão pura como a igreja triunfante. O Senhor nos proíbe de proceder de qualquer maneira violenta contra aqueles que julgamos estar em erro, e não devemos espalhar excomunhões e denúncias contra os que estão em falta. Então, aqui nós temos uma advertência importante dentro do contexto da sacudidura. Porque, não obstante a sacudidura ela venha para fazer uma separação entre os santos e os não santos, entre aqueles que estão puros e aqueles que estão impuros dentro do seio da igreja de Deus, mas nós precisamos ter o cuidado de não sermos nós aqueles que queremos fazer essa sacudidura ou essa separação entre quem é santo e quem não é. Porque diz a serva do Senhor que a igreja militante, ela não será tão pura como a igreja triunfante. E nós ainda estamos vivendo no período da igreja militante. Então, infelizmente, há erros, há algumas situações fora do propósito divino que nós podemos ainda observar dentro desta igreja militante. E não cabe a nós julgar quem está em erro ou não, ou espalhar excomunhões e denúncias, porque às vezes essa característica acusadora, ela é muito comum na igreja, especialmente no tempo do fim. Pessoas que viriam para apontar o erro, o defeito dos outros, para dizer: olha, a igreja está assim é por causa de fulano de tal, a igreja está desse jeito é por causa de fulano, é ele que está trazendo a maldição para dentro da igreja. Essa, diz Ellen White, não é o nosso papel, esse não deve ser o nosso comportamento no contexto do tempo do fim. Então, Ellen White ela diz que o homem finito é propenso a julgar mal o caráter,
mas Deus não deixou a obra de julgar e de fazer pronunciamento sobre o caráter com aqueles que para isto não estão preparados. Então, Ellen White, ela claramente diz que se fôssemos nós que haveríamos de fazer esse tipo de separação, nós poderíamos tomar decisões equivocadas, porque nós não estamos preparados para fazer esse tipo de separação no seio da Igreja de Deus. Não devemos dizer o que constitui o trigo e o que constitui o joio, diz ela. O tempo da colheita determinará completamente o caráter das duas classes especificadas sob a figura de joio e de trigo. A obra de separação é dada aos anjos de Deus e não entregue nas mãos de qualquer homem. Então, isso aqui é importantíssimo nós sabermos, porque às vezes a gente vê essa situação tão dramática que a igreja vive na atualidade, tão triste muitas vezes, e dá vontade da gente fazer esse processo de sacudidura. Mas a verdade é que a serva do Senhor diz que essa obra não foi dada a nós, mas é os anjos de Deus que vão fazer esse processo de separação entre o trigo e o joio. Até porque nós temos a tendência de julgar mal. Ellen White, ela claramente vai dizer, né, que chegará o momento em que a gente vai perceber que algumas pessoas que pensavam ser trigo, na realidade é joio. E algumas que a gente imaginava ser joio, na realidade se demonstrarão trigo. Então, se nós fôssemos fazer esse processo, nós poderíamos nos equivocar nas decisões finais a respeito dela. Então, a realidade do trigo e do joio é uma realidade que faz parte da igreja militante. Ela mesma diz que introduzissem divisões na igreja, desenvolver-se-ão dois partidos, o trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa final. Então, note que essa realidade do trigo e do joio, ela infelizmente faz parte e eles vão crescer juntos até o período da ceifa. São dois partidos que existem dentro da igreja, são dois grupos que existem, o joio e o trigo. Agora, quem faz parte do trigo e quem faz parte do joio, essa é uma atividade bastante difícil para nós, seres humanos, finalmente concluirmos ela ou chegarmos a conclusões relativas às qualidades de um grupo e de outro, principalmente naquilo que diz respeito à especificidade de pessoas, né? Quem constitui o trigo e quem constitui o joio. É uma solene declaração que faço à igreja, diz Ellen White. Esse texto aqui dela mexe muito conosco, quando ela diz de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja estão preparados para finalizar sua obra terrestre e achar-se-ão tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Vocês notaram que advertência grandiosa é essa feita pela serva do Senhor? Quando Ellen White escreveu isso, ela escreveu por volta do ano de 1880, 1800 ali, e 800 e alguns quebrados, né? 1882, 83, por aí. Bom, eu acho que a nossa realidade hoje talvez fosse até pior, porque ela disse que naquele contexto nenhum entre 20 estavam preparados, dos nomes que se acham registrados na igreja, estavam preparados para finalizar a história terrestre. E quando a gente olha para a realidade de hoje da igreja, parece que a realidade é mais dantesca, é mais triste, é mais fatídica do que aquela realidade dos primórdios da nossa querida igreja. Então, eu fico pensando, se naquela época nenhum de 20 estava preparado, imagine nos nossos dias de hoje. Que coisa, que mensagem solene é essa, né? A gente observar e perceber que no meio de milhões, poucos estariam preparados para a volta de Cristo Jesus. Bom, tendo feito este preâmbulo introdutório, então há 4 perguntas que eu gostaria de responder ao longo desta apresentação. Primeiro, o que motivará a sacudidura? Segundo, quando se dará a sacudidura? Em que momento do escatom, da escatologia final, né, na nossa escatologia, em que momento se dará a sacudidura? Terceiro, para que uma sacudidura? Qual a necessidade dela? E, finalmente, quais os resultados da sacudidura? O que é que vai sobrar depois que ela acontecer? Então, eu gostaria que nós respondêssemos essas 4 perguntas no estudo desta manhã. A primeira pergunta, o que motivará a sacudidura? Primeiro, Ellen White ela diz que o que vai levar à sacudidura vai ser a rejeição ao testemunho produzido pela testemunha fiel, pelo conselho profético. Diz ela,
Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado que fora causado pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Em outras palavras, queridos, o que levará à sacudidura vai ser a rejeição do conselho dado pela testemunha fiel aos laodiceanos. Vocês lembram do conselho dado à igreja de Laodiceia? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestidura branca para te vestires, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas a tua nudez. Por que, que ela dá esse conselho para Laodiceia? Porque Laodiceia ela é uma igreja extremamente orgulhosa, opulenta, que ela olha para si mesma e diz: estou rica e abastada e não tenho necessidade de coisa nenhuma. Sim, é a rejeição do conselho da testemunha fiel e verdadeira que vai provocar a sacudidura. Por quê? Porque hoje nós podemos observar, a gente olha para a nossa igreja hoje, aqui falando de maneira bastante centrípeta, né, para nós, olhando para dentro mesmo para nós, o que mais a gente vê são estadiar virtudes, a igreja está bem demais, está crescendo, está prosperando, está fantástica, está maravilhosa, está tudo muito bem. E, na realidade, nós vivemos no período de Laodiceia. E a característica primária de Laodiceia é a mornidão. Então, é uma igreja que olha para si e diz assim: eu não tenho precisão de nada, eu não sinto falta de nada. E a testemunha diz: e nem sabe que és infeliz. Sim, pobre, miserável, cega e nu. Então, em outras palavras, é rejeitar esta realidade, o conselho dado a Laodiceia que vai provocar a sacudidura. É uma igreja que está cheia de si, crentes que olham para si e dizem: está tudo bem na minha vida, está tudo perfeito, está tudo tranquilo, ao passo que ela está, ou que eles estão deixando de lado princípios basilares, obediência à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, vivendo em desconformidade com os princípios mais elementares do cristianismo e da própria igreja adventista, mas eles olham para si e estadeiam virtudes na frente do espelho. Então, rejeitar esse testemunho, olhar para si mesmo e achar que está perfeito, é, em realidade, uma rejeição desse testemunho dado à igreja de Laodiceia, o que vai gerar a sacudidura. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-o a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Aí diz a serva do Senhor: alguns não suportarão esse testemunho, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Vocês entenderam? Então, a serva do Senhor aqui, ela traz uma advertência muito severa, dizendo que esse testemunho, esse conselho de que é necessário comprar ouro, é necessário vestiduras brancas, é necessário colírio, porque nós estamos cegos, estamos nus, estamos pobres espiritualmente. Esse conselho dado nos últimos dias à igreja vai provocar uma reação por parte de uma classe dela, porque alguns não vão suportar esse claro testemunho. Alguns não vão gostar. Que conversa é essa? Que negócio é esse de dizer que a gente está nu? Nós estamos bem. Olha como a igreja está prosperando. Olha como nós estamos crescendo cada vez mais. Olha para as nossas instituições. Olha como nós estamos avançando cada vez mais. E então, algumas pessoas que olham e que acham que está tudo bem serão confrontados com essa verdade de que, na realidade, a coisa não está tão boa assim. E aí eles vão se opor a esse tipo de mensagem mais dura, a esse tipo de mensagem mais severa, a esse tipo de advertência, e isso vai causar um racha, uma sacudidura no meio dos filhos de Deus. Segunda causa da sacudidura, a introdução de falsas teorias. Diz a serva do Senhor: ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Então, note que a segunda causa é a introdução de falsas teorias. E isso é o que mais tem nos nossos dias. Até porque, queridos, hoje, como diz o doutor Alberto Tim, né, é um termo até relativamente pesado, mas eu concordo com ele, ele diz que a internet deu voz aos imbecis. E a grande verdade é isso: o que tem de teólogo hoje na internet, o que tem de gente formada no fundo de quintal e que agora se diz um grande exegeta, um grande intérprete da Bíblia, e falsas teorias têm surgido dioturnamente no nosso meio.
E aqueles que não estão ancorados, que são leitores da Bíblia superficiais, aqueles membros, aqueles irmãos, e até mesmo aqueles pastores que não buscaram conhecer com maior profundidade as Escrituras, eles facilmente serão levados por essas teorias que estão tomando de conta do mundo atualmente. Por exemplo, quantos dos nossos irmãos hoje na igreja não apoiam a ideologia de gênero? Quantos dos nossos irmãos hoje não estão aí flertando com essas questões de direita, de esquerda, no espectro político da atualidade e assumem partido claramente e vivem assim, brigando por causa disso? Eu tenho observado algumas coisas aqui no meu distrito, inclusive em breve eu farei uma advertência quanto a isto. Por exemplo, eu tenho visto alguns irmãos aqui que nos seus status de WhatsApp não postam uma passagem da Bíblia, não postam um texto do Espírito de Profecia, nada, mas vivem postando essas questões de política, né? De esquerda, de direita, quem é contra Bolsonaro, quem é a favor de Lula, e essas coisas mais. Então, enquanto os irmãos, ao invés de estarem se ancorando na palavra de Deus, estão abraçando teorias, ideologias, coisas de amplos detalhes ou amplos espectros, sejam eles políticos, ideológicos ou até mesmo religiosos, teológicos. E isso vai gerar uma sacudidura à aceitação dessas falsas teorias. Terceira causa da sacudidura será a rejeição do espírito de profecia. Uma coisa é certa, diz a serva do Senhor: os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Que advertência tremenda! E vocês sabem que não é incomum, nos dias de hoje, nós encontrarmos membros da igreja, membros batizados na igreja adventista, que não mais acreditam no dom profético, que não mais acreditam nos testemunhos do Espírito de profecia, que nós claramente aceitamos como tendo se manifestado na vida de Ellen White. E aí ela mesma diz uma coisa certa, que chegará o dia em que aqueles que se colocaram sob o estandarte de Satanás, a primeira coisa que eles vão fazer é abandonar as repreensões contidas no testemunho do Espírito de profecia, do Espírito de Deus. Então, quando a gente vê pessoas desacreditando no dom profético, desacreditando em Ellen White como profetisa do Senhor, são pessoas que na sacudidura, se não se converterem até lá, provavelmente cairão fora também. Outra causa da sacudidura é a perseguição vinda de fora da igreja. Diz a serva do Senhor: não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitam a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios e insultos. Então, essa é a quarta causa elencada por Ellen White que vai gerar sacudidura. É a perseguição vinda de fora. Porque tem muitas que não vão conseguir permanecer firmes diante das exigências do mundo, diante das pressões externas que virão sobre eles. Hoje, a gente tem visto nós cedermos com tanta facilidade. Imagine quando se recrudescer a perseguição ao povo de Deus. Hoje, nós temos aquecido com algumas tendências ou com alguns comportamentos tão hostis ou tão contrários à palavra de Deus, sem que estejamos sendo forçados a isso. Imagine no futuro. Quantos de nossos irmãos, por exemplo, não estão cedendo às questões da transgressão ao sábado para não perder o emprego, ou a outras tendências do momento, a outros costumes mundanos, para não ser considerado uma pessoa extraterrestre, vamos dizer assim, né? Para ser aceito no meio em que se encontra. Então, ora, se hoje, que não está havendo nenhum tipo de pressão externa maior, muitos têm cedido a essas perseguições vindas de fora, imagine quando essas coisas se tornarem ainda mais fortes. Então, a marca da besta vai ser recomendada com insistência. E quem tem cedido nos dias de hoje às exigências do mundo, quando chegar esse período, cederá completamente. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens, diz Ellen White. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Quando vier essas perseguições, quando vier essas tentações externas,
quando vier essas exigências em que a gente vai ter que se posicionar definitivamente de um lado ou do outro, porque não vai ter como ser um cristão Raimundo, como se diz costumeiramente, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Quando ou você vai ser 100% leal a Deus ou 100% leal ao mundo, nesse tempo o ouro será separado da escória na igreja. Quinta causa da sacudidura, mundanismo dentro da igreja. Não tendo recebido o amor da verdade, eles serão induzidos aos enganos do inimigo. Darão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios e se afastarão da fé, diz a serva do Senhor, como sendo também uma causa da sacudidura. Ou seja, aqueles que não amaram a verdade, eles vão ser induzidos aos enganos do inimigo e vão dar ouvidos a ele. O mundanismo que tem tomado de conta da igreja, logo, logo vai tomar de conta completamente da vida de muitas pessoas. O mundanismo caracterizado pelo secularismo da atualidade. O que é o secularismo? Como diz o doutor Wilson Paroski, é a progressiva indiferença aos valores bíblicos, a progressiva indiferença à palavra de Deus, a progressiva indiferença àquelas mensagens que nós já encontrávamos nas Escrituras. E isso, aos poucos, tem minado a fé de muitas pessoas e vai levá-las a se afastar completamente. Hoje a gente vê o mundanismo sendo introduzido, por exemplo, por meio do vestuário dos nossos irmãos, por meio da aquiescência com a questão de joias e bijuterias, por meio da aceitação de ideologias político-partidárias ou mesmo filosóficas dentre nós, por meio da aceitação de determinados modelos e paradigmas que o mundo tem apresentado aí fora e que muitos têm abraçado dentro da igreja. Então, esse mundanismo, à medida que ele vai assumindo o controle da vida, vai levar, então, ao processo de sacudidura, de maneira que estes que abraçaram o mundanismo, eles também serão separados do ouro que permanecerá. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Uau! Vocês notam, irmãos, que coisa tremenda? A serva do Senhor está dizendo que é uma classe numerosa que vai abandonar as suas fileiras, a sua posição, e vai passar para as fileiras do adversário. Então, quanto mais nós vamos nos aproximando do fim, mais pessoas vão se afastar de Deus. E a gente fica naquele dilema, nós pastores principalmente, porque a gente fica o tempo todo preocupado em fazer alguma coisa para não perder membros. Porque eu não quero perder membros na minha igreja, porque parece ser um atestado de incompetência em termos de liderança, em termos de administração eclesiástica, perdemos membros, mas não tem jeito. Chegará um momento que vai haver uma separação. E tem pessoas na igreja que você prega, aconselha, orienta, visita, mas não abandona a vida mundana que tem levado. E essa classe numerosa, não são poucos, diz a serva do Senhor, vai abandonar as suas posições. Então a gente precisa começar a ser mais bíblicos, a olhar para as escrituras sagradas e nos preocupar em apresentar uma verdade indelével, uma verdade que não pode ser olvidada, porque mais cedo ou mais tarde, quem é superficial vai acabar abandonando as fileiras do Senhor. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, estas pessoas que vão abandonar a igreja chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz. E, em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, o lado popular. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Então, note que o pior é que, além dessa turma, esses mundanos, esses que não se consagraram pelo amor à verdade, abandonarem a fé, abandonarem a igreja, eles serão os nossos piores inimigos no contexto final. Eles serão aqueles que mais vão acusar falsamente, vão trazer falsos boatos e fazer insinuações inverídicas contra o povo de Deus diante dos governantes e autoridades, de maneira a recrudescer a perseguição contra os leais aos mandamentos de Deus. Então, sexta causa da sacudidura, a rejeição à doutrina do santuário. Diz a serva do Senhor que futuramente surgirão enganos de toda espécie.
e carecemos de terreno sólido para os nossos pés. O inimigo introduzirá falsas doutrinas, tais como as de que não existe um santuário no céu. Então, vocês notam que até mesmo a doutrina do santuário, ou a aceitação ou rejeição dela, é um ponto dissetâneo dentro desse contexto da sacudidura. É um ponto que tem muito importante, que tem tudo a ver com o que vai acontecer no futuro, né? Aqueles que rejeitarem a doutrina do santuário, a verdade do santuário, a verdade do juízo investigativo, ou juízo pré-advento, como queiram chamar, estas pessoas, aqueles que rejeitarem tais verdades, também serão sacudidos e cairão fora. Este é um dos pontos, diz a serva do Senhor, em que alguns se apostatarão da fé, diz a serva do Senhor. Então, onde acharemos segurança, se não nas verdades que o Senhor tem dado nos últimos 50 anos? Onde nós vamos encontrar segurança, se não naquilo que nós já aprendemos desde o começo, né? Aqueles ensinamentos basilares que nós temos encontrado, a que fomos submetidos desde os primórdios da nossa igreja, né? Então, quando algumas pessoas se apostatarem da fé, abandonando esses princípios basilares, eles então cairão fora do meio do povo de Deus. Bom, então aqui eu elenquei 6 causas que, segundo o Espírito de profecia, levarão à sacudidura. Agora, a segunda pergunta que eu quero responder é: quando será a sacudidura? Em que momento ela se dará? Primeiro, bom, segundo esse estudo, será no período do decreto dominical. Não está longe o tempo, quando virá a prova a cada alma. A observância do falso sábado será imposta sobre todos. Nesse tempo, o ouro será separado da escória. Então, note que a sacudidura ela é também concomitante ao decreto dominical. E é nesse tempo, diz a serva do Senhor, quando for introduzida a observância do falso sábado, quando ela for imposta, é nesse tempo que o ouro será separado da escória. E essa expressão ouro separado da escória é uma expressão muito utilizada no dom profético para referir-se ao processo da sacudidura. Então, quando vier essa pressão para se aceitar o falso sábado, então começará também ou estará em evidência o processo da sacudidura. Muitas estrelas, diz Ellen White, que temos admirado por seu brilho, tornar-se-ão trevas. Os que têm cingido os ornamentos do santuário, mas não estão vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão então na vergonha da sua própria nudez. Olha que mensagem solene, e dessa vez é para nós pastores. Essas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se trevas, aqui por essas estrelas deveríamos entender os mensageiros de Deus, os que têm cingido os ornamentos do santuário. Essa é uma expressão técnica para se referir aos pastores. Então diz que até pastores que a gente tem admirado pelo seu intelecto, pela sua posição, pelo seu destaque social, até pastores que têm cingido os ornamentos do santuário de Deus, mas não estão vestidos com a justiça de Cristo, vão aparecer na vergonha da sua nudez e eles serão sacudidos fora. Que advertência solene para nós pastores. Porque muitos de nós, se não estivermos ancorados devidamente na palavra de Deus, no dom profético, vamos cair fora, seremos sacudidos para fora do povo de Deus. Outro momento, então, será também após o selamento. Então, logo o povo de Deus seja selado na fronte. Não é algum selo ou sinal que possa ser visto, mas uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Então, logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Então, vocês notaram? Quando é a sacudidura? Em primeiro lugar, aqui destacado, vai ser no período do decreto dominical. Também será logo após o selamento. Quando o povo de Deus estiver selado, aqueles que forem selados permanecerão, aqueles que não forem selados serão sacudidos fora. Também ela será antes das 7 últimas pragas. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Então, esse avivamento da primitiva piedade será um tipo de reavivamento espiritual grandioso que vai acontecer logo no período da sacudidura, né? Porque enquanto na sacudidura um grupo está caindo fora, saindo, o grupo que permanece estará se consagrando para Deus grandemente,
para que eles possam dar o alto clamor. E aí, sem querer invadir aquilo que haverá de ser posteriormente apresentado por algum colega, mas Ellen White ela fala que no alto clamor, homens santos de Deus sairão com o rosto resplandecendo de santa consagração e pregarão a verdade. E haverá milhares de conversão no único dia, diz a serva do Senhor. Então, note que antes das 7 últimas pragas, no contexto da sacudidura aqui, vai haver então esse reavivamento grandioso entre aqueles que vão sobrar, porque é por isso que precisa sacudidura, para que se tire a palha do meio do trigo, para que o trigo possa entrar em evidência e possa fazer um grandioso trabalho de alto clamor para a conclusão da pregação do evangelho. Em que momento também? No tempo da adversidade. Diz a serva do Senhor que a prosperidade multiplica a massa dos que professam, mas a adversidade expurga-os da igreja. Hoje é fácil ser cristão. Hoje está até na moda ser evangélico, né? E muitos vêm para a igreja adventista como uma igreja evangélica qualquer, a semelhança de tantas outras. Uns até dizem, eu acho muito bonito a obra social desenvolvida pela igreja adventista do sétimo dia. Então, a prosperidade multiplica a massa daqueles que professam servir a Cristo Jesus, seguir a Cristo Jesus. Mas é na adversidade, é no período da perseguição, é no período da tribulação que estes que não estão devidamente ancorados serão expurgados da igreja. Entende? Então, esse é o período também em que vai acontecer a sacudidura, no tempo da adversidade, no tempo da grande tribulação, ali naquele período em que o povo de Deus estará sendo testado e provado completamente. Agora, para que então uma sacudidura? Esta já é a terceira de 4 perguntas que nós vamos responder. Para que uma sacudidura no meio do povo de Deus? Primeiro, para separar o trigo da palha. Isso já foi expressado desde o início desta apresentação. Haverá uma sacudidura da peneira, diz a serva do Senhor. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. Entende? Então é para isso que serve a sacudidura, para separar a palha do trigo, para que a gente possa, de fato, saber quem é trigo e quem é joio, quem é palha e quem é grão. E dessa maneira nós podemos ter um povo de Deus mais puro, mais preparado para o ideal divino, para cumprir a vontade final de Deus. O peneiramento de Deus sacode fora multidões como folhas secas. Vocês entendem o que é isso, amigos, irmãos e colegas? Vocês entendem? O peneiramento de Deus sacudirá multidões fora como folha seca. Olha, quando eu olho para textos como esse, eu estremeço, porque a palha como nuvem será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Está vendo? Mesmo de lugares, de pessoas, de igrejas que a gente pensa, nossa, essa igreja aqui é consagrada, esses irmãos aqui são fervorosos, a serva do Senhor, mesmo desses lugares onde a gente só vê ricos campos de trigo, na realidade se demonstrarão campos de joio. E vai haver um peneiramento que vai sacudir fora multidões. Aí, a serva do Senhor, ela diz assim, a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Vocês entendem? Então, note que aqui a serva do Senhor vai dizer, está dizendo o seguinte: olha, é tanta gente que vai sair da igreja, mas é tanta gente que vai sair, multidões vão abandonar, milhares vão sair, que vai parecer que a igreja vai fechar. Parece que a igreja vai estar prestes a cair. Mas aí ela dá uma garantia: ela não cairá. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, para a serva do Senhor chegar nesse ponto de dizer que a igreja parece que vai estar prestes a cair, é porque a coisa vai ser feia mesmo. É porque a situação vai ser terrível. Mas aí ela assegura dizendo que, ao passo que os pecadores de Sião são lançados fora, a igreja, embora pareça prestes a cair, ela não vai cair, ela vai permanecer de pé. É aqui que a gente precisa entender esse processo inverso da sacudidura. Porque note como eu falei para vocês lá no início, né? Sempre foi Deus tirando o puro, o santo do meio do pecador.
tirando o justo do meio do injusto. Só que agora, no final, a sacudidura é um processo inverso, porque agora é Deus tirando o impuro do meio do puro, o ímpio do meio do santo, os injustos do meio dos justos, dos justificados. Vocês entenderam? Então, o que vai acontecer agora é que, finalmente, o que vai sobrar, o que vai restar, é somente aqueles que estarão purificados. E quais são os resultados da sacudidura? Diante disso tudo, né? O que ela causa é isso daí, né? Vai haver uma separação grandiosa, multidões vão cair fora, mas aí vai ter um resultado. Que resultado vai ser esse? Primeiro, resultado da sacudidura, a apostasia de muitos líderes. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Quando acontecer a sacudidura, o que vai acontecer? Aí nós vamos conhecer os falsos líderes. Gente que terá ficado de fora do selamento divino e, por conseguinte, por terem ficado de fora do selamento, eles serão aqueles que hão de ser lançados fora. Então, eles vão demonstrar o seu verdadeiro caráter. Eles vão demonstrar a quem de fato eles são. E aí vão subir pessoas nos nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, da falsa doutrina, acesa na infernal tocha de Satanás. Então, nesse período, a sacudidura vai revelar quem é quem. E nós vamos descobrir que muitos líderes finalmente estarão se apostatando. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca. Mas estes não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante para cima até ao fim. Vocês entenderam? Então, a serva do Senhor aqui claramente diz que muitos líderes, muitas pessoas que admirávamos pelo seu brilho, muitos pastores de grande envergadura, de grande cabedal, de grande popularidade, muitas pessoas importantes, elas não mais levarão a arca. Elas abandonarão a fé, abandonarão as fileiras do Senhor, mas eles vão perseguir, vão trazer falsas doutrinas, mas eles não poderão obstaculizar, eles não poderão obstruir a verdade, pois ela prosseguirá avante para cima e até o fim. E aí eu reitero aquele texto já mencionado, que muitas estrelas que temos admirado por seu próprio brilho tornar-se-ão trevas. Diz ela, muitos demonstrarão que não são um com Cristo, que não estão mortos para o mundo para que possam viver com ele. E a apostasia de homens que ocupam posições de responsabilidade serão frequentes. Uau! Vocês entenderam, irmãos, amigos, colegas? Aqui a serva do Senhor faz uma clara revelação. Ela está dizendo que no tempo da sacudidura, próximo a ela, no contexto dela, a apostasia de homens que ocupam posições de responsabilidade serão frequentes, porque eles se demonstrarão não serem um com Cristo. Muita gente que está na posição só pela posição, só pelo poder que ela lhe confere, mas que não tem o coração completamente convertido a Deus, que não tem a mente completamente cativa à palavra de Deus, líderes, pessoas que não são bíblicas verdadeiramente, que talvez até utilizaram as escrituras apenas com o intuito de ampliar o seu poder, como fizeram o papado na antiguidade, na Idade Média, que usava as escrituras apenas para, de certo modo, ostentar o seu poderio, a sua influência sobre o mundo, mas não para serem fiéis, de fato, ao texto bíblico, fiéis à mensagem da palavra de Deus. Diz que esses líderes que ocupam posição de responsabilidade, a apostasia deles será frequente nos últimos dias. Mas não é só entre os líderes, não. A apostasia não é só entre pastores e líderes da igreja. Haverá uma grande apostasia também entre os membros dela. Diz a serva do Senhor que o peneiramento de Deus sacode fora multidões como folhas secas. E o povo de Deus será ajoelhado, assim como é peneirado o trigo, até que toda a palha se separe dos puros grãos de cereal. Entende? Então a sacudidura vai provocar também, vai causar essa apostasia de muitos membros, mas é muito mesmo, é multidão, diz a serva do Senhor. E essa palha será separada do puro grão de cereal. Esses membros que não são verdadeiramente convertidos, que não são profundos nas Escrituras, que não se dedicaram ao estudo da palavra de Deus, que não buscaram conhecimento dela, que não se ancoraram nas doutrinas bíblicas verdadeiramente, que eram superficiais, que se alimentavam apenas daquilo que era visto na internet, mas que não tinham uma intimidade com a palavra de Deus, que não viveram em busca incessante pelo conhecimento de Deus.
estes serão penderados fora e haverão multidões. Aí a pergunta é, bom, se vai haver uma apostasia de pastor, se vai haver uma apostasia de membro, quem é que vai sobrar? Porque no meio disso a gente se pergunta, né? Serão multidões lançadas fora, de líderes e liderados, de membros e pastores. Então quem é que vai sobrar no meio disso tudo? Bom, aí tem uma excelente mensagem deixada pela serva do Senhor. Ela diz que os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora undécima. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. Será admitido um grande número de pessoas que nesses últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Não vai ficar sozinha. A igreja de Deus não vai fechar. O povo de Deus não vai sucumbir. Por quê? Porque, embora multidões de líderes, de pastores e membros caiam fora, sejam sacudidos fora, mas os lugares deixados por eles serão preenchidos por outros que vão aceitar Cristo Jesus na hora undécima. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Deus não vai ficar esvaziada. E levando isso em consideração que me faço lembrar daquele texto deixado pela palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2 ou 3, salvo engano, quando Deus ele diz assim, né? Tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Sim, por que vai haver isso? Até um texto muito claro, né, que joga por terra aquela teologia de uma vez salvo, salvo para sempre, que o salvo nunca mais se perde. Porque se Deus está fazendo uma advertência aqui, tome cuidado para que ninguém tome tua coroa, é sinônimo, portanto, é sinal de que haverão pessoas que estavam salvas, mas por algum deslize, por algum desvio da verdade, por alguma atitude equivocada, eles acabaram se afastando e perdendo a sua salvação. Então, estes aqui, que tinham talvez a sua coroa já garantida, por terem se afastado da verdade, por terem gradativamente, paulatinamente, homeopaticamente se afastado de Deus, darão lugar para outros que virão, que terão ouvido a verdade pela primeira vez, na hora undécima, e estes aceitarão, ao passo que os primeiros rejeitarão a verdade final. Por isso, queridos, eu concluo dizendo que é preciso coragem. É preciso muita coragem nesses momentos finais da história do nosso planeta. Porque quando a religião de Cristo estiver mais em desprezo, quando sua lei for mais rejeitada, então nosso zelo deve ser mais fervoroso e mais inabaláveis nossa coragem e firmeza. Permanecer na defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona, combater os combates do Senhor quando são poucos os campeões, eis a nossa prova. Então, querido, é nesse momento, é agora que a gente precisa desenvolver uma coragem, talvez até então ainda não manifestada. Uma coragem em permanecer em defesa da verdade, da justiça, em defesa daquilo que é direito, daquilo que é correto, mesmo que venha de cima o estímulo para fazer o errado. Mas permanecer ao lado da lei de Deus, permanecer ao lado das verdades, das doutrinas da palavra de Deus, sermos inabaláveis no meio disso tudo, é o que Deus espera de nós, se nós queremos ser contados entre aqueles que hão de resistir à sacudidura final. A esse tempo, precisamos tirar entusiasmo da frieza dos outros, coragem da sua covardia, lealdade da sua traição. É nesse tempo que a gente precisa ser mais quente, enquanto a maioria está morno se esfriando. Que nós precisamos ser mais corajosos, enquanto a maioria está se acovardando. E que precisamos ser mais leais, enquanto a maioria está traindo as doutrinas da palavra de Deus. Então, este é o momento que nós precisamos nos preparar para esse grande embate final que vai haver espaço logo antes da volta de Cristo Jesus. A sacudidura, diz Ellen White, ela já está caindo as suas primeiras gotas, mas chegará o momento em que ela vai, de fato, acontecer completamente. E é nesse período que nós precisamos estar completamente preparados, porque não vai ter mais tempo para se preparar depois. Por isso, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos estar nos preparando para esse momento final, porque o que está prestes a acontecer diante de nós é algo inimaginável, é algo inigualável, indescritível, mas que nós estejamos prontos para que não sejamos sacudidos fora. Que Deus nos abençoe.